Eu estava fazendo um levantamento em cima do placar que o torcedor deu aí. O torcedor entrou agora há pouco aí, trouxe um placar 2-0 para o Asa no primeiro jogo, segunda partida 1-1. E estava fazendo aqui um levantamento dos últimos jogos do CRB. É impressionante que de 2023 para cá, o CRB perdeu jogos, mas com margem de 2 gols ou acima de 2 gols, pouquíssimas partidas, senhores. O CRB perdeu. Isso eu estou falando tanto fora como em casa. Na Copa do Nordeste do ano passado, o CRB tomou 4-0 do Sport no mês de março. Também em março tinha tomado 3-0 para o Bahia. Aí vem a sequência de temporada, quando a equipe enfrentou na Série B o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí, esses 2 jogos, contra o Sport e contra o Bahia, que o CRB tomou 3-4 fora de casa. Aí veio o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Maceió, no estádio de Repelé, pela Série B. O CRB tomou 2-0, ou seja, perdeu por dois gols de diferença. Esse jogo foi realizado no dia 29 de abril. Outro jogo que o CRB perdeu em Maceió, por mais de 2 gols de diferença. Aliás, esse jogo do Botafogo de Ribeirão Preto foi lá em São Paulo, mas em Maceió, agora sim. Jogo que o CRB perdeu em Maceió. Primeiro jogo de 2023, o CRB perdeu com a margem de 3 gols. Foi pro Vila Nova, na Série B, 3-0 pro Vila. Depois o CRB, fora de casa, depois de ter metido uma goleada daquela no Vitória, por 6-0, perdeu fora de casa pro Juventude. Perdeu pelo placar de 3-1 da equipe do Juventude naquela oportunidade. Estou falando só derrotas com margem superior a 2 gols, tá, gente? De 2 gols para cima. E depois desse jogo em que o CRB perdeu para o Juventude por 3-1, após aquela goleada sobre o Vitória por 6-0, no dia 16 de setembro de 2023, o CRB só voltou a perder com a margem de 2 gols de diferença ou mais no dia 25 de novembro de 2023 para Ponte Preta pelo placar de 3-0, lá em Campinas. Foi no último jogo da Série B, acho que vocês lembram. Então, do dia 25 de novembro para cá, o CRB só perdeu um jogo no estádio Repelé, que foi CRB 0, Asa 2. Foi o único jogo que o CRB perdeu no Repelé esse ano por 2 ou mais gols de diferença. O único jogo que o CRB perdeu esse ano por mais de 2 gols de diferença. Então, vou trazer esses dados aí para vocês, para ficar como elementos aí também para uma discussão na sequência aí. São dados importantes, Videlan, porque traz principalmente o padrão de jogo adotado pelo CRB com o próprio Daniel Paulista. Além de não perder por muitos gols, ou mais de 2 gols, há muito tempo, e se a gente pegar esses períodos que você trouxe também, nunca foram uma sequência, sempre acontecia a vitória do CRB ou 2 vitórias do CRB e perdia 3 rodadas depois. Então é um padrão defensivo que a equipe do CRB tem, especialmente jogando no Rei Pelé, que se eu não me engano são 4 derrotas apenas do Daniel Paulista, comandando a equipe do CRB. E esse ano, pelo menos para mim, diferente do que foi ano passado, existe o tempo de trabalho que o Daniel teve a mais e principalmente iniciando o trabalho no CRB. Porque a gente vê que é um CRB muito mais sólido defensivamente. E traz esse aspecto de que para vencer o CRB por mais de 2 gols ou por 2 gols de diferença, e aí a gente está falando do time principal, da força máxima do CRB, não desmerecendo a vitória do Asa contra o time alternativo, o adversário ele tem que fazer muito mais do que o normal. Tem que estudar muito o CRB para ver as deficiências que existem, deficiências defensivas da equipe do CRB, até porque nenhum clube é perfeito, nenhum time jogando é perfeito, mas esses dados que você traz, Videlan, é importante para a gente saber e entender a solidez defensiva e tática da equipe do CRB do ano passado, principalmente da metade da Série B para cá. E é algo a se exaltar, especialmente no trabalho do técnico Daniel Paulista. Verdade, concordo plenamente, né, com o que vocês falaram aí. São números, né, são dados positivos, eu diria, para o time do CRB nesse período, né. Agora, vale lembrar também, quando o Asa vence o CRB pelo placar de 2-0 lá no Rei Pelé, o CRB, mesmo perdendo por 2-0, não jogou mal, né. E foi esse mesmo CRB aí que conseguiu a pontuação máxima do campeonato. O mesmo CRB que o Asa derrotou por 2-0, o CRB conseguiu, né, terminar o campeonato
na primeira posição. Time alternativo excelente. Quer dizer, esse time alternativo do CRB, eu diria que qualquer time queria como principal. Esse alternativo que jogou o campeonato alagoano, né? Então, o CRB tem o privilégio de ter 3 equipes na temporada 2024. Uma para jogar... E apesar de não ter conquistado grandes placares, né? Mas conseguiu dar conta do recado, né? Exatamente. Quer dizer, tem 3 equipes. Uma que está jogando a Copa Alagoas, um outro time para jogar o Campeonato Alagoano e uma outra equipe para jogar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. E agora esse mesmo time que está jogando a Copa do Brasil e Copa do Nordeste é o mesmo que ele leva para jogar a semifinal e jogar a final do Campeonato Alagoano, que é... com certeza. É muito assim, a derrota para o Asa, o Daniel Paulista disse que ali... Essa decisão. A derrota para o Asa, Clevânio. Pois não. O Daniel Paulista disse ali que acabou essa situação de time alternativo no planejamento que o clube tinha definido. Semifinal e final do Alagoano é com o time principal. Então é de se esperar nos jogos contra o Asa, por exemplo, que são os jogos da final do Campeonato Alagoano, que o Daniel venha trazer aquilo que ele tem de melhor, à sua disposição mesmo, e seguir aquilo que ele realmente colocou na entrevista coletiva depois daquela derrota. E quero dizer que não foi a derrota para o Asa. Segundo ele, esse planejamento já estava definido, de jogar a primeira fase com a equipe alternativa e na hora que a competição trouxesse a sua fase final, que é semifinal e a final, entraria com um time com força máxima. Ô, Canhão, mas tem um detalhe aí. Eu concordo com o Daniel Paulista e um detalhe, ele nunca escondeu isso. Desde o início da temporada lá atrás. Ele, ao contrário de outros clubes que tenta esconder, o Daniel Paulista não. E a direção do CRB não escondeu. Falou isso. E a Copa Alagoas iria jogar com a equipe sub-20, deixou bem claro isso no início da temporada. Antes mesmo de iniciar a Copa Alagoas, já tinha esse planejamento de fato, quando todo mundo sabia, não blefou. A direção do CRB foi bem clara. A Copa Alagoas, nós vamos jogar com a equipe sub-20, a equipe que estava, inclusive, atuando na Copa São Paulo. Treinador e tudo. Pra minutagem dos meninos. Exatamente. Né? Aí, Campeonato Alagoano, nós temos Copa do Brasil e temos a Copa do Nordeste. Vamos, em alguns jogos, alternar na primeira fase do Campeonato Estadual. Tudo que foi planejado, de fato, e foi dito, foi colocado em prática pela direção do CRB. E o Asa tentou fazer isso na Copa Alagoas e no Campeonato Alagoano e se deu mal. Mas não assumiu. E não assumiu que jogou com um time alternativo, né? Jogos E era um planejamento. Do Campeonato Alagoano. Deu errado o planejamento para a Copa Alagoas. Os garotos que estão jogando a Copa Alagoas também tiveram oportunidades de jogar no Campeonato Alagoano. Exatamente, também tiveram oportunidade. Então, o CRB jogar com força máxima a fase semifinal e a final, eu acho nada mais do que justo e coerente, porque a primeira fase ele faz com sobras, e aí com um time alternativo, e onde de fato vai merecer algo a mais, ele vai com força máxima, que é para conquistar o que tem de planejamento, que é chegar a uma final na Copa do Nordeste, que é chegar à final do Alagoano e conquistar mais um título e buscar o acesso um pouco mais à frente do Brasileiro da Série B. Então, assim, o planejamento do CRB até o momento está 100%, porque o que foi dito pela direção está sendo cumprido e nunca deixou de cumprir. Verdade. E pra mim, sabe, Videlano, não sei se eu vou falar asneiras aqui, mas pra mim a decisão do Campeonato Alagoano é dia 30. Pra mim a decisão do Campeonato Alagoano é dia 30. No jogo aqui em Arapiraca. Também acho. Vai depender do comportamento do Asa para o segundo jogo. Não, é o que define o campeonato. É o que vai definir o campeonato. O CRB ele jogou com a base mais forte. A depender do comportamento, só pra me fechar aqui rapidinho, Videlano, pra me fechar o raciocínio. A depender do comportamento do Asa no dia 30 e do comportamento do CRB, o campeonato será definido dia 30. Vocês lembram que o ano passado, Videlano, o Asa perdeu aqui e perdeu em Maceió para o time do CRB. E no primeiro jogo aqui, que o Asa tomou 2 gols aqui do CRB, o Asa já foi para Maceió e olha que o CRB não tinha essa força que tem hoje. O elenco que tem hoje, né? O elenco que tem hoje. Ganhou ano passado o título, o CRB em cima do Asa, sem fazer força. Com facilidade. Com muita facilidade. Então, esse ano agora, eu vejo que o time do Asa está mais forte, chegou mais forte a essa final do Campeonato Alagoano
Agora, vai ter que jogar mais do que jogou contra o CSA aqui, vai ter que jogar mais do que jogou contra o time do CSE aqui, na vitória por 2-0 no jogo da semifinal, e vai ter que neutralizar um time que que vem, assim, jogando muito na Copa do Brasil, jogando muito na Copa do Nordeste, né? Então, assim, o Asa vai ter que ter uma margem de erro a mínima possível. Zero. Beirando zero. A margem de erro para o jogo contra o CRB no próximo dia 30 aqui, para fazer um resultado. Aqui tem que ser um resultado com diferença de pelo menos 2 gols. Porque 1-0 aqui para o time do Asa ainda é perigoso lá em Maceió o CRB reverter a situação. Aliás, e nesse planejamento do CRB foi dito também, em relação à Copa do Brasil, que o CRB precisaria chegar até a terceira fase. E já chegou. Mais um planejamento dito e cumprido, que era para chegar até a terceira fase. O que acontecer daqui para frente com o CRB na Copa do Brasil é lucro. Porque o planejamento era justamente esse, chegar até a terceira fase, né? E chegou. Chegou. Eu confio, sabe em quê, senhores? No parâmetro de cada competição. Em que cada competição tem sua história. E eu vou dizer a vocês o quê? Nós trouxemos aqui um levantamento desses últimos jogos em que o CRB vem perdendo partidas. Eu estou falando dos últimos jogos, quando se fala de Série B do ano passado, Copa do Nordeste do ano passado, e são poucos os jogos tomando mais de 2 gols que o time perde. Mas são situações distintas para uma atmosfera que envolve uma final de campeonato estadual. Por isso que eu confio, pelo que eu tenho visto do Asa na temporada, que o Asa pode fazer 2 boas apresentações. E volto a dizer aos senhores que é por uma questão de fortalecimento de uma sequência de boas apresentações que o Asa vem fazendo na temporada. E a história que nós debatemos durante a semana aqui, da obrigação moral que o Asa tem em fazer esses 2 grandes jogos contra o CRB e competir de fato contra o CRB de igual para igual nessas 2 partidas da final. Com isso, tendo atenção redobrada, muito cuidado nos lances ensaiados, tendo uma participação coletiva que possa ser de mais doação e entrega, porque como o André colocou, a margem precisa ser mínima da mínima em erros de jogos como esse. Mas também me prendo positivamente ao que nós também acompanhamos esse ano numa Copa do Brasil. Quando o Asa pegou uma equipe relativamente mais qualificada do que a do CRB, que é o Internacional, e nós saímos do estádio lamentando o número de chances que o Asa poderia ter feito naquela oportunidade que mudaria a história da partida. E que mudaria muito a história da partida contra o Internacional. Quando o jogo, inclusive, estava 0-0. Teve aquela chance que o Didira acabou chutando errado na bola e desperdiçou. Então eu vejo que essa situação para uma final de campeonato alagoano, ela pode ser corrigida, ela precisa ser corrigida, ela tem que ser corrigida diante desse grau que todos nós já esperamos em termos de dificuldade que o Asa passe a ter para essas partidas da final de campeonato alagoano, para poder conquistar esse título. Porque quando se fala de Asa, senhores, a gente não pode só esperar de um Asa comemorando o calendário, não, gente. O Asa é maior do que tudo isso. Com certeza. É o que eu tenho dito sempre. Eu acho que é pensar pequeno demais. Sempre. Eu acho que calendário, você comemorar calendário é muito pouco. Tem que pensar em título. O calendário é bom porque você tem o dinheiro das cotas, é bom porque você tem competição, mas se você perguntar o mais pessimista torcedor do Asa, ele vai dizer que quer ser campeão. Eu acho que conquistar calendário é muito pouco, é muito baixo para aquilo que o Asa representa. E acho que se contentar com isso, fica muito aquém também. Apesar de ser importante. Não dá para eu chegar aqui e estar vendendo, por exemplo, isso para o torcedor, porque o torcedor ele tem já inteligência suficiente para entender que acréscimo de calendário é uma margem de segurança. Mas que ele quer comemorar é título, pô. Exatamente. A história do Asa reflete em conquistas importantes e não só no cenário local, senhores. Em chegada em decisões, em competições regionais, em participação em competições de muita vitrine, como a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a história do Asa, ela reflete tudo isso. Então, eu não posso chegar aqui e dizer para o torcedor do Asa
que esse tipo de pensamento é um pensamento que nós precisamos ficar conformados. Da mesma forma que também confronta algumas questões quando se coloca a obrigatoriedade de CRB com acesso. Eu não falo obrigação, mas eu digo que existe uma obrigação moral. Porque por trás de tudo isso, existe um investimento, existe um trabalho que tem sido feito e que o resultado ele precisa também ser compatível com todo o esforço que vem sendo colocado. Agora, se vai alcançar isso, eu não jogo. Né? Nem vocês jogam aí. Nós estamos apenas aqui tentando trazer o fato com frieza e um debate com frieza sobre esse momento que hoje o futebol de Alagoas passa, em que nós temos duas equipes que nas últimas 3 temporadas decidem o título maior da competição local e que tem chegado exatamente um ponto em que uma das equipes que perdeu nas 2 últimas temporadas precisa também dar uma reviravolta e chegar e botar um baixa nesse ano, para meter assim nos peitos mesmo, desse time gigante, e dizer, epa, meu amigo, peraí, se você é gigante, eu também sou. Eu também estou chegando na final junto com você. É verdade, entendeu? Eu posso também. Eu acho assim... Então é isso que precisamos colocar aqui com clareza. Eu acho que se o Asa jogar do jeito que jogou contra o CSA, o Internacional, e agora essa partida agora contra a equipe do CSE, eu acredito que aqui em Arapiraca o CRB não vence não, a equipe do Asa. Vale salientar dependendo muito da entrega dos jogadores, eu acredito que vai. No segundo tempo, o Asa sim. deu muita bobeira no jogo contra o CSE. Deu uma queda, né? Teve Agora, a questão da expulsão também, né? E outra coisa, e não é só nesse jogo, contra o CSE. O Asa, ele ainda tem, infelizmente... Alguns apagões. Para o Asa, tem alguns apagões ainda que precisam ser corrigidos. Principalmente o sistema defensivo. Exatamente. Todo mundo está à disposição do técnico, menos o Júnior Viçosa, né? Menos o Júnior Viçosa e tem o Wesley que... Acho que ele recupera. Estava no tornozelo, mas assim, volta, né? Eu acho que volta o Wesley também. O Asa vai com força máxima. Porque o Júnior Viçosa, ele foi expulso, vai cumprir a suspensão automática, mas ele não fazia parte da força máxima do Asa. Né? Ele não tá 100%. Ele não tá 100%. Eu não sei nem porque ele entrou no jogo contra Eu também acho que foi um equívoco. Por mais experiência que ele tenha, mas a falta de coerência também, porque a minutagem mostrava o Flávio Souza. Flávio Souza, né? E na discussão que a gente que entrou agora sobre o Asa CRB de novo, o parâmetro é o que o Tony falou. O parâmetro, aliás, é um padrão de atuação. Não, e continuando o padrão de atuação que o Asa deve ter contra o CRB é justamente o que aconteceu contra o CSA e contra o CRB. O que nós podemos destacar sobre a diferença dessas partidas é que um treinador havia sido demitido e outro chegado, ou seja, o jogador ele vai energizado para esse jogo para mostrar algo para o técnico, principalmente para dar uma resposta para a torcida, que naquele momento foi um atropelo para cima do CSA. E no outro aspecto, um jogo de Copa do Brasil, onde tem uma visibilidade enorme e todo jogador quer jogar, e o Asa foi bem em termos de exibição. E aí vem todo esse padrão que a gente fala para esse jogo contra o CRB. E quando o Videlan traz, quando o Clevânio também traz sobre chegar e jogar tete a tete com o CRB, não é chegar e jogar de peito aberto contra o CRB. É ter uma postura que tem o brio contra o CRB. Não é temer o CRB, é respeitar a partir daquilo que o CRB vem sendo no futebol alagoano nos últimos anos, mas chegar e dizer, eu também posso vencer você, irmão. É chegar dentro de campo e ter uma postura diferente. É por isso que vem a palavra moral. É de postura, de jogar com o peito estufado e com a cabeça erguida para cima do CRB. Porque se for jogar contra o CRB, e eu não estou dizendo que o Asa vai fazer, com medo do que o CRB pode produzir, ou com receio daquilo que o CRB pode contrapor contra a equipe do Asa, perde jogo. Quem entra em campo com medo do adversário, porque o adversário vem bem, vai perder jogo. É aquilo que a gente fala sobre, até quando vai jogar podendo empatar ou querendo empatar, perde. É ter a coragem, executar todo o plano de jogo que o técnico Rodrigo Fonseca vai montar e ter a personalidade de jogar uma final contra uma equipe que isso aí, eu não vou ser demagogo nem hipócrita. O CRB é superior ao Asa, tecnicamente falando, individualmente e na parte coletiva. Mas o Asa tem hoje, para mim, um time mais competitivo do que o ano passado. E por quê? Por todos os outros aspectos. Se a gente fala que o CRB hoje é mais fortalecido por conta de estrutura, de infraestrutura e de suporte dado aos jogadores, o Asa também vem fazendo da mesma forma
com CT, com hotel no CT, dando toda a contrapartida para que os jogadores tenham um desempenho melhor dentro de campo. Então é chegar com postura de time que pode bater de frente com o CRB, não de peito aberto e todo desorganizado. É colocar em prática um plano de jogo bem executado, sem medo. É ter coragem e personalidade para jogar bola. E uma frase clichê, né? O medo de perder teria vontade de ganhar, né? Vanderlei Luxemburgo.